Gente, seja bem-vindo a mais uma explicação nossa sobre o Super El Niño 2026, que deve virar 2027. Eu fiz uma primeira aula, tem cerca de 7 minutos lá, a explicação toda, né, falando sobre enchentes. Assim como vai ter enchentes em algumas regiões, vai ter também ondas de calor, né, em outras regiões. E vão ter regiões intermediárias que vão oscilar entre enchente e onda de calor, e aí vai ter problemas com doenças infecto-contagiosas, como por exemplo as transmissíveis por mosquitos. E a gente tem aí no Brasil, né, a malária, ela tem as regiões endêmicas dela, né, lá o norte, nordeste, parte do centro-oeste ele tem também malária. Tem também a leishmaniose, ela não é um problema só do norte, nordeste e parte do centro-oeste, ela é um problema também aqui do sudeste e da região sul também. Lugares favelizados geralmente tem leishmaniose, doença transmissível por mosquito. Porém, o agente causador não é um mosquito, ele é um protozoário lá que está causando dano à saúde do mosquito também. Mas como a mosquita fêmea ela precisa da hemoglobina, que é uma proteína que tem no sangue humano, no sangue de mamíferos em geral, então ela vem na ânsia de se reproduzir, né? E acaba tendo o contato aí na picada dela com o patógeno, o agente causador da doença, tanto da malária quanto da leishmaniose, que não é vírus. Aí tem os mosquitos que a picada dele vai te transmitir vírus, né? O Aedes aegypti é o mais famoso e os agentes causadores de doença que podem afetar lá o organismozinho lá do Aedes aegypti, esse mosquitinho aí, é a dengue, é a mais famosa, né? Pode evoluir para a forma de dengue hemorrágica. E tem também a zika, né? Também tem a febre chikungunya e tem a febre amarela urbana, né? Além da febre amarela silvestre, tem a febre amarela urbana agora também, tá? É, você pode estar apavorado com todas as previsões aí de doenças que virão, mas tudo isso aqui é fundamentado em ciência, gente. Nada, eu não joguei cartas e tarô, não olhei, consultei os astros, não, na verdade, minha consulta tem a ver com astronomia, mas não com astrologia, né? Imagens de satélite e professores de universidade, doutores em meteorologia, né? E eu estou falando de uma parte agora que eu, como biólogo, assim, tenho mais propriedade, me sinto mais à vontade de falar sobre isso. Falar de bicho, falar de doença. Infelizmente, né? Eu não sou médico, né? Um médico ficaria mais à vontade de falar sobre doença, mas são as doenças transmissíveis por animais, as zoonoses. E aí a gente avança um pouco agora. Esses animais aí, os artrópodes, dentro desse grupo tem os insetos. E aí dentro desses estão os mosquitos. Aí tem acidentes com picadas de aranha, né? No Brasil temos a aranha marrom, tem a aranha armadeira e tem aquelas outras aranhas que, na verdade, a picada dela não é peçonhenta, não tem veneno não. Mas ela, inclusive, ela tem pelos e aqueles pelos, às vezes, ela balança e fica grudado na pele e causa urticária. Então, esses animais, assim, escorpiões, né, vão ficar mais ativos, né? Eles não são insetos, esses que eu estou falando agora, aranhas e escorpiões. Sempre que tem o ninho, os artrópodes ficam mais ativos. As serpentes são répteis, elas também têm a circulação aberta. Depende da temperatura externa para poder continuar ativa. Então, pode vir a ter mais acidentes com serpentes no Brasil. O Brasil é um país que tem uma quantidade relativamente grande de espécies de serpentes, e muitas delas peçonhentas. Bom, a gente vai ter aí, com esses fenômenos climáticos, variações abruptas de temperatura alta e baixa, além das doenças infecto-contagiosas, né? E muitas delas, se você simplesmente for beber uma água que não sabe a procedência daquela água, aí não precisa de um bicho, não. Só de ingerir água contaminada, a pessoa já tem problemas sérios de saúde. Então, é muita doença, né, gente? É muita tragédia. Eu não queria estar falando isso, mas como eu estou falando antes de acontecer, dá para, de repente, aí, alguém estudioso ajudar a convencer as autoridades governamentais, os empresários, gente que sabe muito de planilha, custo-benefício, esses negócios todos. Como fazer aí um plano de contingenciamento da calamidade pública, né? E os efeitos secundários aqui de fome, doenças infecto-contagiosas, por animais ou por água contaminada, não para por aí não, gente. Muita gente com comorbidade, ou seja, com doenças pré-existentes, como por exemplo o diabetes mellitus, a própria doença já faz com que a pessoa perca muita água. Cerca de 75 a 80% do corpo humano é água.
Então, a pessoa com diabetes mellitus, ela urina muito, por quê? Porque está com sangue muito doce, tem que liberar aquele açúcar, senão aquilo ali vai causar problema à pessoa, né? Sangue tem que ser líquido, não pode ser muito açucarado. Se é um pé de moleque, se é uma bananada. Aí ela urina demais, ela corre riscos maiores. Por quê? A dificuldade de ingerir água, a água contaminada, não pode ingerir, né? O calor abrupto e diferenças de temperatura, um calor extremo, frio extremo, vai fazer a pessoa urinar mais. Pessoa que tem problema de pressão alta, ou hipertensão arterial, né? Ela também urina muito, muitas vezes por conta do remédio, da medicação que regula a pressão arterial. Então, essas pessoas vão ter que tomar mais cuidado também. A gente tem que cuidar delas, né? Porque um coágulo sanguíneo aí também, né, devido à idade avançada ou a alguma doença infecto-contagiosa como dengue ou até a Covid mesmo, passou, mas o vírus, ele mudou de alguma forma o organismo da pessoa. O microcoágulo pode causar infarto do miocárdio, embolia pulmonar, trombose e AVC. Então, gente, desculpa eu ter falado tanta doença que me pareceu até uma música aí de um grupo de rock aí, né, dos anos 80, anos 90, e, mas são efeitos que vai afetar a saúde no coletivo, né? Você precisa de um super SUS, né? Quando você fala aí, né, que o SUS ele é um problema, ele é deficitário, eu até compreendo, mas nesses momentos aqui, quem presta assistência à saúde não pode pensar no lucro em dinheiro, né? Porque a gente tem que ter população para fazer dinheiro, a gente precisa pensar no coletivo. A gente precisa, em situações de calamidade pública, um empresário, por exemplo, se propor a doar alimentos não perecíveis e água potável, por exemplo, né?